Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos tomar a palavra de Deus em nossas mãos, queremos mirar na palavra de Deus o que o Senhor nos ensina. Nos ensina sobre Ele mesmo, nos ensina sobre Deus, nos ensina sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nos ensina como viver para a glória de Deus. E nesta série de programas, estamos conversando sobre o Espírito Santo de Deus. E no programa de hoje, falaremos sobre o Espírito Santo e a vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa? Uma vida que caminha na presença do Senhor de glória em glória, de triunfo em triunfo. Como isso pode acontecer? Que papel tem o Espírito Santo em nossas vidas? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor, pronto para receber a sua palavra. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Que coisa tão linda! Nós sabemos que a Trindade ali esteve na criação do mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Ali o Espírito Santo estava aguardando a palavra, o Verbo vindo de Deus, o Verbo vindo do Pai, o Verbo que é o próprio Jesus, trazendo à existência coisas que não eram. Na sabedoria de Deus, então, tudo foi criado. E o Espírito Santo trouxe esta vida a todo o planeta, trouxe este sopro de vida, o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que Jesus, Ele nos deu o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos dá poder para testemunhar o Evangelho. É uma das funções do Espírito Santo, nos dar poder para que possamos ter coragem, ousadia para testemunhar o Evangelho. Olha o que diz a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos versículos 6 ao 8. Diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, nós sabemos que quando Jesus veio, havia uma pergunta no ar. Havia aquele grande questionamento: Tu és o Messias? Tu és o Cristo de Deus, o Messias prometido? Tu és aquele que há de reinar sobre toda a terra, há de reinar sobre o mundo inteiro, sobre todas as nações? És tu o Messias, que é o príncipe da paz, que vai restabelecer e colocar Jerusalém como a capital dos povos. E todas as nações virão e adorarão ao Senhor ali em Israel, ali em Jerusalém. Então, quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, foi morto, sepultado, ficou 3 dias ali no túmulo. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou e apareceu gloriosamente, de uma forma espetacular e maravilhosa, aos seus discípulos, a várias pessoas, durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus entrava nas casas com as portas fechadas, as janelas trancadas, e Jesus ali chegava e dizia: paz seja nesta casa. Sim. Durante 40 dias, Jesus apareceu depois de ressurreto. E então,
Depois desses 40 dias, Jesus, ele ascende aos céus. Ele então chama todos os seus discípulos ao Monte das Oliveiras. E ali, vamos dizer, no topo deste monte, Jesus traz orientações para os seus discípulos e ele vai subindo aos céus. Ele vai subindo, subindo, até que uma nuvem cobre o Senhor e eles não o veem mais. Mas 2 varões vestidos de branco, 2 anjos se colocam à direita deles ali, à esquerda, se colocam ao lado deles e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste subir há de voltar do mesmo modo que eu viste subir. Então, eles vão fazer aquilo que Jesus orientou. Quando estavam ali reunidos, ali no alto, no monte, eles perguntaram: Senhor, restaurarás neste tempo a Israel? Esta era a grande pergunta. A pergunta que eles tinham para fazer: Senhor, quando é que nós vamos ver o Senhor reinando? Senhor, nós te vimos na cruz. Senhor, nós te vimos no Getsêmani. Senhor, nós tiramos o teu corpo da cruz, envolvemos em lençóis e com Nicodemos e José de Arimateia, o Senhor foi colocado num túmulo novo, cavado na rocha, da família de José de Arimateia. Um túmulo rico. Jesus teve um enterro de rico. Sim, nós te vimos, Jesus, e nós também presenciamos a tua ressurreição. Jesus apareceu aos seus discípulos durante 40 dias. A 2 discípulos ali no caminho de Emaús, aos seus discípulos no cenáculo com tudo fechado, as portas fechadas, ele se apresenta e diz: paz seja convosco. Ele mostra as suas mãos, os seus pés, as marcas da cruz. Ele mostra para Tomé, ele mostra para os seus discípulos. E eles então, quando o Senhor finalmente, no 40º dia da sua ressurreição, ele sobe com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Aquele monte de onde se pôde ver toda Jerusalém. Aquele monte em que uma vez Jesus, assentado ali, antes de entrar triunfalmente na cidade de Jerusalém, ele chorou sobre a cidade, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ali daquele monte, no Monte das Oliveiras, Jesus com seus discípulos reunidos, eram muitos, não eram apenas os 12. Paulo nos diz que eram cerca de 500 pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Mas os discípulos fazem essa pergunta: é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele diz: não compete para vocês saberem os tempos ou as épocas. Não se preocupem com isto. Não é isto que vocês vão fazer agora. Mas, Jesus respondeu: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sim, o Espírito Santo, ele nos dá poder. Esse poder significa coragem, ousadia para testemunhar. Jesus, ele não enganou os seus discípulos, dizendo: vocês vão ter uma vida maravilhosa, mar de rosas e tudo bem. Não. Ele disse: vai haver perseguição. Se o mundo me odiou a mim, vai odiar vocês também. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então, aqui em Atos capítulo 2, nós vamos ver a descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Olha o que está escrito nos versículos 1 a 8 de Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Oh, que coisa maravilhosa! O Espírito Santo veio naquele dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, numa data marcada por Deus, num horário marcado por Ele. Quando Deus estabeleceu as festas, lá em Levítico capítulo 23, quando Ele estabelece as 7 festas em Israel, as 3 primeiras no primeiro mês, a 4ª festa no terceiro mês, as outras 3 últimas festas no 7º mês, Deus estava trazendo algo tão maravilhoso. Páscoa falava da morte de Jesus, pães asmos do seu sepultamento, primícias da sua ressurreição. E então, no terceiro mês, ou 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, fala-nos da descida do Espírito Santo. Então, até o 7º mês, até que tudo se complete, até que todas as profecias se cumpram. Que profecias? Relativas à vinda de Jesus, relacionadas à vinda do Senhor para reinar. No 7º mês, a festa, primeiro de trombetas, anunciando, chamando para oração, para adoração, para santificação. Depois, Yom Kippur, um dia de jejum, um dia de arrependimento, um dia de chorar os pecados e pedir perdão ao Senhor. Yom Kippur, ou dia do perdão. E então, finalmente, tabernáculos. Todo mundo morando numa cabaninha durante 10 dias, durante aqueles dias, lembrando que somos peregrinos e forasteiros, mas lembrando que o Senhor virá tabernacular conosco. Jesus virá pessoalmente habitar aqui na terra para reinar aqui conosco. Ai, que coisa tão tremenda e tão maravilhosa. Pentecostes, a 4ª festa, no terceiro mês, foi quando o Senhor enviou o Espírito Santo. Deus tem datas, Deus tem cronograma, Deus tem o seu planejamento absolutamente preciso. E então, às 9 da manhã, o Espírito Santo veio sobre os irmãos que estavam reunidos ali no mesmo lugar, ali naquele cenáculo. E ali estavam homens, mulheres, jovens, adolescentes, até crianças, porque onde tem família, geralmente tem crianças. Ali tinha velhos, sim. Tinha adultos, sim. Os discípulos estavam ali, sim. Eram cerca de 120. Ou seja, a primeira reunião da igreja com 120 pessoas reunidas. E como estava sendo o culto? Como estava sendo a reunião? Oração. Estavam orando incessantemente, aguardando a promessa do Pai, aguardando a promessa de Joel capítulo 2, aguardando que o Espírito Santo viesse. E então, a Bíblia que nos diz, de repente, para nós é de repente, mas para Deus é tum, é o momento preciso. Para Deus é o cumprimento do seu cronograma.
Para Deus é o momento, não é de repente para Deus, mas para nós. De repente, eles primeiro ouviram um som. Ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Ou aquele barulho daquele vento, quando nós ouvimos um barulho de vento forte, ventania, dá até um arrepio, dá uma sensação de insegurança, de buscar um lugar seguro contra a ventania, a tempestade que vem depois, não é? Ouviu-se o som de um vento e logo depois eles viram, ouviram e viram. Viram línguas de fogo que foram colocadas sobre a cabeça de cada um indiscriminadamente. Homens, mulheres, jovens, adultos, velhos e crianças. Assim é a obra do Espírito Santo. Ele usa crianças, ele usa jovens, ele usa adolescentes, ele usa os velhos, ele usa os adultos. Ele nos usa, ele usa você, ele quer usar você. O Espírito Santo veio sobre todos. E é tão maravilhoso saber que não somos nós que vamos ensinar a Deus o que Ele deve fazer. Não somos nós que sabemos o que é melhor para a igreja, para nós, para a salvação das pessoas. Mas é o próprio Senhor. É Ele quem dirige tudo, é Ele quem faz tudo, é Ele que tem o seu tempo, o seu modo. É Deus que age. E é maravilhoso saber que nós podemos estar tão envolvidos, tão fazendo parte ativa de uma maneira tão linda da vontade do Senhor. Ali em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Cumpriu-se a palavra. Eles começaram então, aquelas línguas de fogo sobre as suas cabeças, começaram a falar em outros idiomas. Começaram a falar das grandezas de Deus, quão grande é o Senhor. Sim, o Espírito Santo dá poder para testemunhar. Só Ele nos dá coragem. Só o Espírito Santo podia capacitar nossos irmãos ali no Coliseu Romano, ali no Circo Romano, ali diante do martírio, como até hoje. Quantos irmãos nossos são mortos, martirizados nas nações islâmicas, tanto ali do Oriente Médio quanto da África. Só o Espírito Santo pode nos capacitar. Só o Espírito Santo. Então, nós vimos que o Senhor trouxe para eles esta bênção de mudar o jeito de falar. E falaram de um modo que alcançou gente que eles nunca pensavam, porque eles não sabiam aqueles idiomas, mas o Espírito Santo os usava para falar das grandezas de Deus. Nós vamos ver também, além disso, do Espírito Santo nos dando poder para testemunhar, vamos ver aqui o Espírito Santo usando a igreja para orar. E oração cheia de poder. Oração de acordo com a vontade do Pai Celeste. Então vamos ver um pouco sobre a oração e o enchimento do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, dos versículos 23 ao 31. Lemos assim: E soltos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel.
para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa linda, que texto maravilhoso. Aqui os discípulos tinham sido soltos pelo Senhor, pelo anjo do Senhor, tinham sido soltos da prisão. E eles saíram, e eles foram açoitados, e falaram, olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim que eles saíram ali daquela turba que estava querendo o mal, aqueles que os haviam prendido, aqueles que ali estavam, assim que eles saíram, encontraram, assim que foram soltos, encontraram com os irmãos e contaram. Contaram tudo o que aconteceu no Sinédrio, contaram dos açoites, contaram tudo. E os irmãos, então, ouvindo aquele testemunho, fizeram uma linda oração. Uma oração movida pelo Espírito Santo. Uma oração que trazia as promessas lá do passado, do Antigo Testamento, para a igreja, para o seu povo. As promessas dizendo, lá no Salmo 2, por que bramam as gentes? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que as pessoas são tão más e perversas e se lançam contra o Senhor, contra o seu ungido? Sabe, o que aconteceu com nossos irmãos há 2000 anos atrás, continua acontecendo hoje, na Igreja do Senhor hoje. Nós temos visto, até mesmo aqui no Brasil, como que as pessoas que não têm Jesus têm ódio do Senhor, têm ódio da palavra de Deus e fazem tudo para destruir, para desmoralizar, para derrubar o povo de Deus. Por quê? Por quê? Eles estão sendo insuflados pelo inimigo. A luta espiritual é constante, sempre foi. E Jesus disse que isso haveria de acontecer. Aqui Davi, ele ora dizendo, por quê? Por que bramam as gentes? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que lutam contra o Senhor e contra o seu ungido? Por que se levantam contra o ungido do Senhor? E aí eles oraram dizendo, porque verdadeiramente se levantaram contra Jesus. Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos e a nação de Israel se levantaram contra Jesus. Mas olha que interessante esse versículo. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Às vezes as coisas acontecem e a gente fica tão preocupado. Mas não seria este o caminho. Parece que estamos sendo derrotados. Mas aqui a palavra diz que tudo o que aconteceu com Jesus tinha sido planejado pelo Pai. Muitas vezes você está tão preocupado com as coisas negativas e ruins que acontecem com você ou com o nosso país. Mas devemos saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tudo está dentro do seu cronograma, nada se perde. E é tão lindo vermos aqui no final deste texto, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. O lugar tremeu. A presença de Deus, o Espírito Santo, faz tremer o lugar onde estamos. Você tem orado? Você tem buscado a Deus, o Espírito Santo, para viver esta vida vitoriosa? Vamos orar para que você viva em vitória
na presença do Senhor. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração e eu te peço que o Teu Espírito Santo me encha o coração. Lava-me, limpa-me de todo pecado, perdoa-me, liberta-me, dá-me um coração puro para a glória do Teu nome. Eu me entrego a Ti para ser Teu e viver na Tua presença em todo o tempo. Recebe a minha vida, lava-me, limpa-me, santifica-me e ajuda-me a ter uma vida vitoriosa na Tua presença. A andar em Tua presença, viver em Tua presença e fazer a Tua vontade. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí. Tenha uma vida vitoriosa, sendo cheio do Espírito Santo, tendo uma vida de oração. Que Deus te abençoe ricamente até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!